Olá pessoal, eu sou Luciana Almeida e hoje nós vamos falar dos 3 M's mais importantes em estatísticas, ok? São eles a média, moda e a mediana. Bom, quando a gente fala de média em estatística, a gente está falando da média aritmética corriqueira que a gente já conhece, que é a soma de todas as observações que eu tenho na minha amostra dividido pela quantidade de observações que eu tenho na minha amostra. Então, é a soma de todos os números da amostra dividido pela quantidade de números que eu tenho na amostra. Por exemplo, se essa for a minha amostra, eu vou somar todos os termos e dividir pela quantidade de termos que eu tenho nessa amostra e o resultado vai me dar a média da minha amostra. Beleza? Moda. Quando a gente fala de moda em estatística, a gente está falando do termo mais frequente da minha amostra, ou seja, o termo que aparece mais vezes na minha amostra. Por exemplo, nesse caso, observe que o número 5 é o termo que mais aparece na minha amostra. Não existe nenhum outro número que apareça mais do que o número 5. Portanto, o número 5 é a moda da minha amostra. Mediana é um caso um pouco mais delicado e por isso nós vamos dividi-lo em 2 casos. O primeiro, quando eu tiver um número ímpar de termos na minha amostra, um número ímpar de observações na minha amostra. Por exemplo, 5 termos na minha amostra, um número ímpar, beleza? Quando a gente fala de mediana, a primeira coisa a se fazer é ordenar os termos. Eu vou dispor os termos da minha amostra na ordem crescente, ou seja, do menor para o maior, ok? Então, quando a gente fala em mediana, a primeira coisa é dispor os termos na ordem crescente. Feito isso, eu vou observar o termo central da minha amostra, o termo que está exatamente no meio da minha amostra. Esse termo, o termo central, é a mediana da minha amostra quando eu tenho um número ímpar de termos, ok? Então, se eu tenho um número ímpar de termos na minha amostra, para achar a mediana, a primeira coisa a se fazer é ordenar os termos. Ordenado os termos, o termo central, quando eu tenho um número ímpar de termos na minha amostra, vai ser a minha mediana. O segundo caso, quando a gente fala de mediana, é quando eu tenho um número par de termos na minha amostra, o número par de observações. Por exemplo, 4 observações. De novo, quando a gente fala em mediana, a primeira coisa a se fazer é dispor os termos na ordem crescente, do menor para o maior. Feito isso, observem que quando eu tenho um número par de termos na minha amostra, eu não tenho mais um termo central. Agora eu tenho 2 termos centrais. Se eu tenho 2 termos centrais, a mediana vai ser dada pela média aritmética dos 2 termos centrais da minha amostra, quando eu tenho um número par de termos na minha amostra. Então, quando eu falo de mediana em uma amostra com número par de termos, a primeira coisa a se fazer é ordenar. Depois de ordenado, eu vou observar os 2 termos centrais da minha amostra, os 2 termos que estão no meio da minha amostra. Feito isso, calculo a média aritmética desses 2 termos e o resultado é a minha mediana.